Muito bem, habitantes do mundo do direito e amantes da filosofia, estamos aqui em mais um episódio para a gente começar agora aqui no Com Base em Quê? Uma série do canal que a gente vai chamar de Deus Está Livre, e a gente vai atravessar aí a história da Civil Law e como que aqui no Ocidente a igreja, o cristianismo se envolveu, se evoluiu junto com o Império Romano, né, e com o Estado na Europa, e como que paulatinamente a igreja e o Estado tiveram uma separação, né, e acabaram construindo a realidade do direito que a gente vive hoje, a construção do Estado laico, do Estado confessional tolerante, né, e a gente vive aí também uma reação aí a essa separação, né? Muitas influências religiosas buscando estar junto ao Estado. Então, estou aqui com o meu grande mentor, Clóvis de Barros Filho, para a gente começar essa série com o princípio de tudo, né? Foi com a vida de Jesus, especialmente com o momento dramático que foi o seu julgamento, né, Clóvis? Ah, não tem dúvida. Pessoal, grande abraço, mais uma vez, obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui. O julgamento de Jesus, eu acho que com um momento maior da história da humanidade, como outros, né? Como o julgamento de Sócrates. Uhum. E fica muito claro assim que é exatamente nesses momentos de maior tensão e de maior relevância que a gente encontra matéria-prima para elaborar e discutir coisas profundas, né? Verdade. Quando nada acontece, é porque nada importa, né? Uhum. Aqui realmente temos um episódio que é uma referência para a nossa história. Independentemente da sua crença, né? Independentemente da sua posição em relação ao divino e em especial ao profeta Jesus, o certo é que a ocorrência histórica ela tem, digamos, uma relevância filosófica brutal, né? Porque você encontra num único episódio, né, a possibilidade de discussão e problematização de questões como a verdade, né, a justiça, a liberdade, o poder, a responsabilidade moral, a lei, a consciência. Então, é realmente uma ocasião ímpar, né, para, enfim, à luz do que aconteceu, tentar elencar argumentos e avaliar a sua pertinência, né? Como se fosse um laboratório mesmo, né? Você tem um primeiro enfrentamento, um primeiro degrau, que é, logo de cara, o enfrentamento entre verdade e poder, né? Uhum. Verdade e poder. Quando Jesus, diante de Pilatos, né, ele diz: eu vim ao mundo para dar o testemunho da verdade, Pilatos então responde com uma das perguntas mais conhecidas dessa história, né? O que é a verdade? Você encontra isso no Evangelho de João, muito bem apresentado. E essa pergunta continua presente até hoje: o que é a verdade, né? Então, é claro que quando nós nos perguntamos o que é a verdade, a primeira coisa que é possível se propor é que a verdade ela é uma produção humana diante da realidade, né? Porque uma coisa é a realidade, outra coisa é a verdade dessa realidade. A realidade existe, já a verdade é aquilo que dizemos dela, é aquilo que pensamos dela.
fragmento ainda, né, Clóvis? É claro, esse é o problema, esse é o limite, né? Quer dizer, até que ponto podemos dar conta da realidade, seja ela qual for, com os nossos recursos de pensamento, né? De entendimento e de comunicação, né? Produção de discurso, né? Porque se a verdade é alguma coisa que eu digo, então seria necessário que a linguagem pudesse dar conta da complexidade do real. Sabemos que não dá. Então, temos aí dificuldades interessantes para enfrentar. Enquanto, para Platão, né, para quem está nos ouvindo, Platão é um filósofo 4 séculos anterior a isso aqui, né? A verdade, ela existe independentemente do que as pessoas possam pensar da realidade. Então, Platão, inclusive, deixa claro que se a maioria pensar alguma coisa sobre a realidade, isso não assegura em nada a sua veracidade. É perfeitamente possível que a maioria esteja equivocada. Aliás, Platão defendia essa tese justamente porque Sócrates foi condenado por uma maioria. Mas Platão, que detestava a democracia, entendia que, normalmente, quando a maioria pensa uma coisa, é justamente para torcer o nariz. É justamente porque deve estar errado. Deve estar errado. E é gozado que o mesmo problema se coloca com o julgamento de Jesus, né? Mas, enfim. Exato. A multidão foi favorável. Para os sofistas, o poder da persuasão vale mais do que uma eventual verdade objetiva, né? Então, o julgamento de Jesus, gozado, parece colocar frente a frente esse conflito. A verdade pode estar presente e ainda assim ser derrotada por uma maioria ou por um entendimento político dominante. Né? Isso aconteceu com Sócrates, isso aconteceu com Jesus, né? É quase que uma espécie de vingança tardia dos sofistas, né? Tá vendo? Porque o sofista, ele talvez nem negasse o que diziam os filósofos. A única coisa que ele dizia é o seguinte: como o meu negócio é exercer o poder, para exercer o poder não importa muito qual é a verdade verdadeira, importa a minha capacidade de fazer acreditar em alguma coisa. Se é verdadeiro ou falso é irrelevante, né? O segundo problema, além do problema do poder, né, é o problema da justiça mesmo, né? Pilatos é interessante, né, porque não foi uma vez só, foram várias vezes, né? Pilatos olha para o caso de Jesus e balança a cabeça. Ele fica muito em dúvida em relação a ter algum argumento, né, Cláudio? Se ele deveria ser punido com a morte ainda. Nossa. Né? Incrível que... Ele disse várias vezes: eu não estou vendo nada aqui que justifique. Várias vezes. Apesar disso, ele autoriza a sua condenação, pasme você, para evitar uma revolta popular. Então, você imagina, essa é a pergunta, né? Será mesmo que eu posso cometer uma injustiça para evitar um problema político maior?
Que nem veio ainda, né? No caso, tava se supondo, né? Presumindo, né? Acho que não, né? Ou, se você preferir, fazer a pergunta de outro modo. É justo condenar um inocente para manter a paz social? Né? Então, são questões filosóficas interessantes que terão argumentos de parte a parte, mas o certo é que, repetindo, Pilatos, enquanto avaliador pessoal do caso, ele nunca esteve contra Jesus. Na verdade, ele se posicionou não em função do seu entendimento pessoal, mas em função das forças políticas da época. Houve um tempo que o topo da justiça era muito sensível às questões da opinião pública. Mas são outros tempos, não é? Não, superamos isso. Em parte, talvez. Houve um tempo. Né? Se você fizer a clássica pergunta, né? Escuta, eu tenho aqui um trem descarrilhado e ali tem uma pessoa que eu vou matar e aqui tem 10, né? Para onde que eu ponho o trem e tal? Então, dentro de uma perspectiva utilitarista, alguém poderia defender o sacrifício de um indivíduo para evitar um conflito entre muitos indivíduos. Mas dentro de uma perspectiva, digamos, de outra índole, tudo isso seria absolutamente inadmissível. A dignidade de uma única pessoa nunca pode ser sacrificada em nome de uma quantificação de pessoas supostamente em conflito. Mas você tem aí um problema, né? Então, esse já é o segundo problema de difícil solução para nós. Né? Perceba que há aqui um pouco de diferença em relação ao caso de Sócrates. Né? Aparentemente, os acusadores de Sócrates estavam muito mais, digamos, propensos num primeiro momento, propensos a condená-lo do que de Jesus. Portanto, quando Jesus é condenado, ele é condenado ante uma constatação de opinião pública que era toda ela desfavorável a Jesus. Ou seja, se Barrabás fosse condenado e Jesus fosse absolvido, poderia haver uma rebelião. Uma revolução. Barrabás, que era apenas um ladrão. Comum, né? Um ladrão comum. Mas isso em mas que fique claro, ele era um ladrão. Nós estamos botando lado a lado o maior líder espiritual da história da humanidade e um ladrão. E o julgador que não vê razões para condenar o líder espiritual, condena para evitar uma rebelião a favor do ladrão. Eu vou repetir para quem está me ouvindo, porque às vezes o que acontece? A gente fica ouvindo uma coisa e se distrai, né? Mas não é impossível que o poder judiciário de uma sociedade se veja acuado a não decidir como o seu saber jurídico manda, por conta de pressões sociais
que saem em defesa de criminosos. Né? Naturalmente, nós estamos falando de um elemento da história que pode servir de luz para ocasiões as mais diversas em qualquer lugar do mundo. Né? Eventualmente pode ser até no Brasil. Né? Qualquer lugar do mundo. Há lugares, houve épocas da história da humanidade que em eventos esportivos um ditador transgride as regras do jogo e constrange a gestão esportiva do evento a uma deliberação contraditória ao que o juiz as regras do jogo, quer dizer, tem como é óbvio, um evento esportivo ele é definido por regras que pré-existiam a ele próprio, né? É a anterioridade cronológica da norma em relação ao fato que essa norma regula. E aí, em relação a essa norma, você tem fatos inequívocos que prevêem a aplicação da norma num certo sentido, e você tem uma ingerência política que determina a não aplicação da norma em nome de um encaminhamento de realidade favorável a esse ou aquele dos contendores. Então são várias coisas esquisitas. A primeira é o governante externo tomar essa decisão de ingerir. Né? Mesmo Hitler não fez isso. A segunda é a gestão do evento, a gestora do evento maior, se dispor a ouvir e a aquecer com essa ingerência. É esquisito. E a terceira, os demais competidores prejudicados, todos eles prejudicados pela má aplicação da norma, que abre precedente para qualquer tipo de desmando, porque a partir daí nenhuma regra mais precisa valer, não decide em conjunto abandonar o evento e aceita a ingerência. São várias coisas esquisitas na mesma parada. Mas eu não sei porque eu estou pensando nisso. Eu acho que a gente tem bastante analogia a fazer com a situação de Roma dentro de Jerusalém. Nossa, impressionante. Enfim, né? Impressionante. Estamos falando de grandes imperadores. Exatamente. Então você tem aqui uma tensão entre legalidade e legitimidade que também é alguma coisa que o julgamento de Jesus traz à reflexão. Né? Jesus é acusado de blasfêmia. Inicialmente, né, Clóvis? Num primeiro momento. Por se chamar rei dos judeus contra a religião posta. Os procedimentos legais existem. Ser Messias, né? Mas aí a pergunta... Né? Uma decisão pode ser legal e ainda assim profundamente injusta? Nesse momento você tem uma segunda pergunta. Determinar se uma decisão foi legal ou não é uma questão de avaliação de norma. Agora, determinar se é justo ou não implica um entendimento de justiça que não sei se temos. Como é que você diz que foi profundamente injusta? Da onde você tirou? Porque esse é o problema de você descolar a justiça da legalidade. Se você diz, é justo o que é legal, né? O que está na lei é justo, o que não está na lei não é justo. É pobre, mas é seguro. Aí você diz, não.
o que está na lei pode não ser justo. Uhum. Aí você, então, ótimo. Então, nesse caso, você deve saber o que é que torna uma decisão justa. Porque se não é a sua legalidade que confere justiça, então é o quê? Está me acompanhando? Com certeza. Então, por exemplo, os filósofos costumam dizer, na natureza não tem justiça e injustiça. Na natureza é o que é. Tudo só pode ser como é. Então, predador, presa, não sei, não tem justiça e injustiça, é o que é. Então, a justiça e injustiça entra conosco. Entra justamente nesse buraco onde as coisas não precisam ser de um jeito só, não são necessariamente daquele jeito. Mas aí, você tem que ter alguma clareza sobre o que é. Uhum. Por isso não se diz, olha, essa decisão foi legal, mas não foi justa. Uhum. E você sempre poderá dizer isso quando for a seu favor. Sim. Mas você terá que ter uma ideia do que significa isso. Mesmo que ela seja problemática. Uhum. Então nós temos aqui um problema. Jesus terá sido condenado do ponto de vista legal, mas teria sido condenado injustamente. Ora, o que garante a injustiça da condenação? Esse é um problema. Uhum. Né? Porque eu só posso oferecer o que garante a injustiça da condenação se eu tiver positivamente referências de justiça. Uhum. No caso de Jesus ali, Clóvis, ele entrou em Jerusalém na Páscoa, né? E se afrontou com um monte de comerciantes e pessoas fazendo vendas e oferecendo, cobrando dinheiro em troca de bênçãos, né? E aí ele teve uma contradição ali com o pessoal e tirou junto com os seus seguidores, tirou esse público ali de cima do templo de Jerusalém, né? Só que daí ele se confrontou com os judeus que eram religiosos da época anterior, né? Que vinham com a religião deles, e foi nesse momento que a multidão que existia em Jerusalém se revoltou contra ele, né? Então, a força dessa camada de bispos, não eram bispos, né? Eram sacerdotes, escribas, enfim, tomou força para se contrapor ao poder social que ele vinha crescendo ali com os seguidores dele na época, e talvez ameaçasse o judaísmo, mas não ameaçava o poder de Roma, né? Então, teve essa acusação dos líderes religiosos judeus de que ele fazia blasfêmia, mas depois eles inverteram com a ideia do reino de Cristo, de Deus, que contraditava o Império Romano, né? E aí, quando tocou no poder... Num primeiro momento, fica muito claro que o fato de Jesus se opor àquela prática implicava uma restrição do livre comércio. Não é? Uma restrição da circulação do capital. E você sabe que toda vez que você impõe algum tipo de restrição à circulação do capital, o capital enfrenta. Não é de hoje. O capital enfrenta. Ainda mais num povo de cultura comerciante tão exacerbada como é o caso. Né? Então, quer dizer, Jesus impôs um limite às práticas comerciais, e esse limite às práticas comerciais deveria respeitar um espaço sagrado. Agora veja, quando você impõe um limite a uma prática,
o que na verdade está acontecendo? Né? Quer dizer, em primeiro lugar, o fato das pessoas estarem ali comprando e vendendo tem o seu valor. Né? É a economia circulando, uns compram, outros vendem. Né? Tem o seu valor. Então, se Jesus põe todo mundo para fora, a famosa expressão expulsa os vendilhões do templo, né? É interessante como o termo vendilhões não se eternizou para né? Por exemplo, hoje, quando passa o Rapa na 25 de março, ninguém fala que a prefeitura expulsou os vendilhões da rua. Né? De qualquer maneira, quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, o que está sendo dito? Olha, eu acho que o que vocês fazem tem valor. Porém, tem alguma coisa aqui que tem valor superior. E, portanto, Jesus está propondo uma espécie de hierarquização de valor. É uma verdadeira teoria de valor. Verdade. Não é? Quer dizer, marcante. Como o vínculo com Deus nada tem a ver com o que vocês estão fazendo, e o vínculo com Deus tem um valor superior ao que vocês estão fazendo, então vocês vão fazer em outro lugar, em outro momento, fora daqui, ou seja, em segundo lugar. Então, Jesus propõe um rebaixamento do valor mercantil em relação ao valor sagrado. Justo, né? Separado. Que né? fique bem claro, né? Separado, né, Cláudio? Então, não é que Jesus não queria que não trabalhassem, ou que não... Não. Só não queria que se aproveitassem da circulação de pessoas, da presença de pessoas interessadas ali no culto, para poder fazer lucro. Porque, no fundo, é isso. Quer dizer, onde está o problema? O cara vai vender onde tem gente. Estádio de futebol, vai vender na rodoviária, vai vender, né? E aonde mais? Na porta do templo, né? Pipoqueiro, papapá, etc e tal. Então, o que Jesus estava defendendo? Que as pessoas não deveriam aproveitar ou se aproveitar da circulação de fiéis num determinado lugar para poder, digamos, constranger-lhes a participar de um mercado de bens materiais que não é a sua finalidade precípua ali. Sim. Tá perfeito? Tá perfeito. Tá? Então, já é uma lição. Aí eu jogo você para avaliação contemporânea do mundo, né? Porque não raro esses grandes espaços de culto, esses famosíssimos templos pelo mundo, eles contam com um entorno comercial em volta, muitas vezes, eu diria, gerido pela própria instituição do templo, né? E que, digamos, turbina os ganhos daquilo com todo tipo de, né, velas e estatuetas e rede de TV. Enfim, tudo, né? Sim, dizer, exato. Nós poderíamos, para dar um exemplo, se você vai à cidade de Fátima, não sei se você foi à cidade de Fátima, não. Se você vai à cidade de Fátima,
A cidade de Fátima, ela vive em torno de um comércio muito específico, que é o comércio de artigos religiosos. Quer dizer, no final das contas, a cidade é um grande templo estendido, onde você tem o templo ele mesmo e as lojas em volta vendendo todo tipo de produto religioso coerente com o que está ali e tal. Então, eu fico me perguntando se não haveria uma certa semelhança entre aquilo que causou tanta indignação em Jesus e aquilo que hoje acontece tranquilamente. Assim, porque não são muitos os momentos da vida de Jesus que ele ficou realmente bravo, né? E parece que uns 4 ou 5, né? Ele perdeu a paciência aí feio, né? E, no entanto, você hoje sabidamente tem todo um esquema. E eu estou falando de alguma coisa muito parecida mesmo com o que Jesus teria encontrado ali, mas, claro, na hora que você entra para a digitalização do culto, né? O culto feito pela internet, o culto feito pelas redes sociais, o culto feito ou mesmo pela grande mídia, etc. e tal, aí então você tem outros mecanismos de abordagem comercial do fiel, não é? Que talvez também não tenham nada a ver com a sua relação com o divino. Sim, com certeza, né? E eu acho que até o contrário também, né, Clóvis? Muitas vezes vejo com facilidade as pessoas hoje em dia tá num evento ou tá num vídeo no YouTube ou qualquer outra situação e na hora de fazer o pitch de venda lá, inserir o nome de Deus, né? Poxa, eu fui criado lá em casa na igreja luterana. Meu avô era muito, claro, sempre ensinando os mandamentos, né? A primeira coisa que ele ensinou é isso, tipo, não envolve, né, a área comercial com coisa de venda com o nome de Deus. São coisas bem separadas, né? Mas eu acho que a gente tem que vivenciar também uma situação aí do julgamento, que é a questão básica, assim, do poder ali, da tensão que os líderes religiosos levantaram em relação ao Império Romano e que fizeram o Pôncio Pilatos se interessar talvez um pouco mais pela questão, né, da condenação, que foi quando Jesus fala de reino de Deus, né? Quando ele se diz rei dos judeus, e aí nessa situação, pela acusação, se coloca uma situação de oposição ao Império Romano, né? Oposição ao Estado Romano, né? Então a gente vê essa primeira indignação no dia de manhã, e aí ao longo do dia, quando foi levantada a acusação, mudada a blasfêmia para tentativa de levantamento contra o rei, né? Contra o imperador, né? E aí que a coisa fica mais grave, né? Então, é muito interessante porque nessa história são muitos os envolvidos, né? E respinga para muita gente, nas costas de muita gente, a condenação de Jesus. Vamos combinar. Dada a importância que Jesus assumiu no Ocidente, aqueles que o condenaram talvez tenham feito, digamos, a pisada de bola maior da história da humanidade. Né? Então, primeiro Judas que entrega, né? Judas. Né? Depois as autoridades religiosas acusam. Depois a multidão que pede a crucificação. E depois Pilatos, que
digamos, sentencia. Então, tem muita gente participando, né? Mais o Herodes ainda que executa, né? Então, também. Não podemos... Então, veja que loucura, porque, de alguma maneira, essa espécie de diluição de responsabilidade, né? Esse jogo de empurra, culmina com uma das expressões mais conhecidas, que é a famosa lavada de mãos, né? Uhum. Gesto que se tornou uma espécie de símbolo de tirar o seu da reta. Ou, se você preferir, para ser mais fino, escapar da responsabilidade moral e política que é a sua, né, pela sua decisão. O problema é que lavar as mãos nunca eliminou a autoria da decisão de ninguém, né? Uhum. Lavar as mãos é apenas um jeito menos corajoso de tomar a decisão que foi sim tomada, né? Verdade. Né? Hannah Arendt aqui precisaria ser lembrada, né? Porque Hannah Arendt tem, digamos, o mérito de analisar como é que pessoas comuns, anódinas, nada conhecidas, nada relevantes, nada importantes, mas também nada monstruosas, nada particularmente cruéis, nada disso, podem colaborar com decisões escabrosas, né? Monstruosas, não, eu repito, por uma crueldade pessoal psicopatológica, Uhum. né? Mas talvez por simples renúncia ao próprio julgamento. Alguma coisa do tipo, dada certa realidade e dado certo conjunto de procedimentos, o que eu tenho que fazer é isso. Ponto. Aliás, foi o que disse Eichmann no julgamento. Uhum. Não sei por que falam tanto. Eu só obedeci ordens. Me mandaram fazer, eu fui lá e fiz. Eu não tenho nada com isso. Não pensei em nada disso. Uhum. Mas, tinha uma norma para cumprir, um protocolo para cumprir, um não sei o que tal. Falaram que eu tinha que ir lá fazer, eu fui lá e fiz. Se eu não tivesse feito, aí o mundo ia cair em cima de mim também. Seria antes, né? Seria antes, né? Quer dizer, então, né? Então, é que interessante. Nós temos aqui, então, uma espécie de... O julgamento de Jesus permite uma reflexão muito grande sobre a extensão da nossa autonomia intelectual, da nossa liberdade de espírito, para ponderar sobre as coisas. Né? E o quanto, pelo contrário, o quanto somos manipuláveis e leváveis de roldão, e levados de roldão pelo senso comum e pela ideologia dominante. Claro. Eu sempre gosto de citar um livro que, a meu ver, foi um livro que me trouxe uma clareza sobre as coisas do que acontece no mundo social, que é um livro de Elias Canetti. E Elias Canetti escreveu um livro intitulado Massa e Poder. É muito interessante como que ele apresenta o modo como as grandes reuniões de pessoas têm um efeito de fagocitose, assim, sabe? Uhum. Como se vai passando assim pela rua e vai, como se tivesse um centro de gravidade atraindo as outras pessoas
que de maneira irrefletida se juntam àquelas sem saber para onde elas estão indo, sabe? Sim. É um negócio... Ele chama de fagocitose. Fagocitose. É. Como uma ameba que... É uma energia, né? Uma que energia. simplesmente suga, Uhum. né? Suga. E, naturalmente, tudo isso faz também pensar, eu diria, ainda no pensamento, faz pensar em Epicteto, né? Porque, para Epicteto, a verdadeira liberdade, né, não está nas circunstâncias em que você vive. Ou se está preso ou está solto, né? Se está amarrado ou está solto. Né? Mas a verdadeira liberdade está no domínio da sua própria consciência, no controle que você exerce sobre a sua própria consciência. Uhum. Né? E é isso que o Elias Canetti mostra que não existe. Uhum. Não é? Veja os efeitos de massa. Né? Outro dia me pediram para falar sobre a ola nos estádios. Uhum. Mas é bem... Bem a mesma energia. Né? Quer dizer, você de repente está levantando e abaixando. Isso. Por que você levantou e abaixou? Ah, não sei, está todo mundo fazendo. Né? É verdade. Então, veja, só que nesse esquema de estava todo mundo fazendo, a gente matou Sócrates, matou Jesus, matou um monte de gente, né, que não tinha que ter morrido. Né? Uhum. Né? Mas é porque tem alguém que levantou e aí o estádio inteiro foi atrás. Sim. Né? Agora a gente estava discutindo em outro episódio aqui do canal, Clóvis, sobre a questão que agora mudou no México, por exemplo, né? Sobre a questão da eleição do juiz lá, que foi implementada agora um tempo atrás. E acaba que o juiz tem curtos períodos de mandato e durante curtos períodos de mandato ele tem que agradar a população do lugar para que ele seja reeleito, né? Então, não sei se faz sentido para a atual conjuntura do México, que, enfim, tem todos os seus problemas, tem narcotráfico, tem várias situações, mas eu acredito que na maioria das situações é uma situação bem difícil para quem decide, né? Porque ele vai estar obrigado ou estar muito sujeito a respeitar a vontade da massa. Pois é, hoje claramente indicada pelos trends e pelas tendências digitais, etc. Então dá para fazer rapidamente consultas para saber eu decido a favor de quem, hein? Só para eu saber, porque se vocês vão me eleger depois não reclama, eu estou decidindo como vocês querem. Então, de uma certa maneira, é decretar a crucificação de Jesus várias vezes. Né? Você diminui a chance da pessoa de se decidir em nome da sua própria convicção. Né? Agora, é claro, se não é eleito, é escolhido por esse ou por aquele, nós continuamos com o mesmo problema. Quer dizer, se pudéssemos ter um magistrado que desempenhasse a sua função exclusivamente em função da sua cultura jurídica e da sua capacidade decisória, eu penso que ele não teria, digamos, não estaria amarrado, a sua presença ali não estaria vinculada a agradar ninguém. A princípio, e isso é tão óbvio que deveria ser assim, mas resta saber como viabilizar isso jurídica e institucionalmente, né? Manter, né? O fato de muitas pessoas considerarem alguma coisa justa torna essa coisa justa? Então, elas mudam de opinião rápido também, né? Na internet a gente vê. Nossa.
Pilatos sabe que Jesus é inocente. Sabe, né? Sabe? E ele até tenta, sabe? Sei não, né? Ele, várias vezes, ele deixa claro que ele está desconfortável ali. Mas aquilo ali fica evidente que aquele decisor não decide em função do seu entendimento íntimo de justiça, mas em função da força mais determinante da sociedade que incide sobre aquele momento. Ou seja, o interesse do agente mais poderoso naquele momento. Força, né? Né? Que seria o Império Romano, o imperador, ou os líderes religiosos, ou os dois unidos? Pois é, mas e isso aí, cada um, no momento, no calor da decisão, saberá botar o seu termômetro. Sim. Mas é uma soma de vetores. Verdade. É uma soma de vetores. Né? Uhum. Se tiver dois de um lado só, fica mais fácil. Se tiver sentidos contrários, fica mais difícil. Uhum. Mas, de qualquer maneira, parece que a única coisa que não conta é o que o decisor acha que deveria acontecer. Um tal da justiça, né? Um tal da... Né? Verdade. Então, veja que interessante, porque, às vezes, num tribunal de uma alta corte, as variáveis que incidem são tantas. Como, por exemplo, quem escolheu as pessoas ali. Pode ter interesse. 2, a tal da opinião pública que se manifesta pelas redes sociais de maneira muito rápida. 3, os jogos internos à corte, que separam a corte em pequenos grupos, panelas, grupelhos de ocasião, etc. e tal. Então, o sujeito, quando ele vai decidir, na hora que ele faz o levantamento de tudo que está agindo sobre a sua decisão, nossa, haja cultura jurídica para acomodar tanto interesse, né, com a boa e sã doutrina. Entende? Entendo. Verdade. Então, nós nos voltamos aqui para uma questão que nós poderíamos chamar de coragem e covardia. Porque as pressões, elas existirão sempre. Mas elas não são 200% determinantes. Tem seu limite, né? O cara podia ter dito, olha, eu sei que eu posso até me ferrar, mas eu não vou condenar esse cara, não. Teria sido outra história. Teria sido outro Pilatos. Teria sido outro mundo. Teria sido outra história da humanidade se ele tivesse tido a coragem moral de dizer, quem decide aqui sou eu estou sofrendo pressão, mas eu não posso condenar um inocente. Teria sido outro mundo, na verdade. Verdade. Percebe? E isso é possível. Né? Sabe que eu costumo dizer, quando dou as palestras, eu brinco, né? Porque eu falo minhas coisas e aí eu mesmo digo, professor, nunca mais vão convidar o senhor para vir dar palestra aqui. Aí eu mesmo respondo, foda-se, pelo menos eu disse o que eu achava que eu tinha que dizer. É verdade. Se não me convidarem mais, paciência, né? Clóvis, e com essa lição, né, que esse juiz, que o Pilatos estava investido de condenar um inocente ou uma pessoa que ele não tinha certeza de que era realmente uma ameaça ou que tivesse cometido aquele crime, ainda hoje vivenciamos cada vez mais na sociedade a realidade de juízes mandando prender, mandando executar penas contra pessoas que não se tem certeza de que cometeram um crime, né? Bom,
Toda vez que isso acontece, a sociedade empobrece, né? E eu queria deixar claro uma coisa. Muitas vezes, né, a gente tem o hábito de dizer: Pilatos fez o que pôde. Mas as forças que incidiam sobre ele são forças que o obrigaram. É verdade que havia forças, é verdade tudo isso. Mas não é verdade que tinha que ser assim, não. Porque, no limite, o cara podia falar: olha, vocês podem até me matar, mas eu não vou condenar. Uhum. Agir com a consciência, né? Agir com E compromisso e responsabilidade. Essa é a ideia, né? Uhum. É livre aquele que mantém o controle sobre a própria consciência. Perfeito. Porque você poderia dizer: mas se ele absolvesse Jesus, a sua decisão não seria eficaz, digamos assim. Uhum. Não importa, a história teria sido outra. Uhum. Ele teria absolvido. Mas ele teria sido perseguido. Sim, teria sido perseguido. Poderia ter sido até morto. Poderia ter sido. Mas as pessoas fazem as suas escolhas. Há aqueles que, para continuar vivo, agem contra a sua consciência. E há aqueles que agem de acordo com a sua consciência, mesmo correndo o risco de Perder um cargo. De perder um cargo. Então, veja, é claro que é muito mais fácil você comentar aqui do podcast do que na hora de viver a vida no calor da onde ela está. Mas ainda assim, é perfeitamente possível ser honesto com a própria consciência. Isso eu tenho que dizer. Uhum. Porque senão dá a impressão que somos todos um subproduto de vetores, de forças que nos pressionam e que não temos autonomia para nada. Não é bem assim. Não é bem assim, né? Então aí existe uma questão de coragem a ser considerada. Perfeito, Cláudio. Acho que não é uma questão de total livre-arbítrio, né? Ele é restrito, mas também não é total determinismo, né? Total falta de possibilidade de regir. Então, vamos para o finalmente, encerrando o nosso episódio aqui. Era isso? Nossa, sobre o julgamento de Jesus? Foi incrível. Eu acho que muitos dos aspectos, muitas das questões, como consciência, liberdade, como poder, a questão da violência, a questão da relação do sagrado com o profano, todos esses elementos são elementos que podem despertar um interesse maravilhoso. Eu citei Elias Canetti. Eu queria citar um outro livro que eu acho que é maravilhoso e que tem como título justamente esse: O Sagrado e o Profano, Le Sacré et le Profane, do professor francês que viveu muito tempo em Harvard, que é René Girard, né? René igual Descartes, só que depois é Girard. René Girard. Le Sacré et le Profane. O Sagrado e o Profano é uma discussão maravilhosa sobre esse tema que nós tratamos aqui. Então são pequenas dicas de leitura que eu acho que podem enriquecer demais. Essas duas são assim poderosíssimas, né? Tanto Canetti quanto René Girard são pensadores maravilhosos que a mim me ajudaram demais no entendimento das coisas. Perfeito, vamos colocar então aqui na descrição do episódio o Canetti e o Girard, né? Os livros sugeridos pelo Clóvis aqui.
E se você quer continuar a seguir com a gente no canal aqui, a gente vai trabalhar como que a partir desse julgamento em que o Império Romano coloca Jesus na cruz, depois de 4 séculos, eles fazem um acordo, os seguidores que construíram o cristianismo nascente, que se burocratizou, se institucionalizou e fez um acordo para ser a religião praticamente oficial do Império, né, Clóvis? E aí depois nomearem seus líderes juízes do Tribunal da Inquisição, passar por 1000 anos de medievo ali e depois ressurgir a partir da Reforma, né, e construir aí a nossa realidade de uma igreja e de um Estado separados. Que bom, né, na minha opinião, separados aí, que bom para a igreja, que bom para o Estado e que bom para nós, cidadãos, que isso é assim nos dias de hoje, né? A gente vai seguir com essa série, o Deus Está Livre, vai seguir com 5 episódios aqui no canal. E se você gostar do tema, segue a gente aí. Se inscreve, aproveita para se inscrever no canal. Se possível, compartilhar esse podcast com colegas que se interessem pelo tema. E muito obrigado, Clóvis, por esse episódio. Foi sensacional, meu amigo. Obrigado, foi querido. Incrível. Olha, queria mais uma vez agradecer, lembrando que apesar do encaminhamento histórico citado pelo Eduardo, que realmente foi assim, separação do poder político e do Estado, ainda é possível observar e estudar com interesse e avaliar com carinho a presença marcante das instituições religiosas nos espaços de poder do Estado, como os parlamentos, os governos e até mesmo os tribunais. Então, ainda que do ponto de vista constitucional tenhamos marcado uma ruptura clara entre o que é uma coisa e o que é outra, e isso existe, né? Por outro lado, no mundo da vida e no mundo da concretitude das relações, é em nome de Deus que se decide bastante. Valeu. Verdade. Valeu, pessoal. Obrigado. Até o próximo episódio.